Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Meus amigos, a Copa Libertadores, a decisão está chegando. Falta muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo. Reta final de Série B, Campeonato Brasileiro aí também chegando ao final. Vamos falar disso e muito mais aqui no nosso programa de hoje. Para começar, já mando logo para você, Gustavo, diz uma coisa. Santos, com a derrota para o Fortaleza, esquece de vez o Brasileirão? Cara, eu acho que já esqueceu. Eu achei que não ia esquecer, que ia tentar aproveitar esses jogos contra Goiás e Fortaleza, mas o time está se preparando efetivamente para disputar uma final de Libertadores. É mais importante? Com certeza, sabe? Dá para ganhar um dinheiro com isso, sabe? Dá para se projetar, enfim, tem uma série de coisas em questão, mas o título não está garantido. E são pontos que podem fazer falta caso o Santos não vença a Libertadores por uma classificação para o ano que vem. Até porque enfim, é isso aí. Mas eu confio no Santos, dá para ganhar essa Liberta assim em cima do time do Vitão aí. O Vitão hoje não está aqui, mas de repente ele vai vir e vai mandar uma trollada aí também. Léo, você aproveitando que você está de verde. E o Palmeiras, com a derrota para o Flamengo, também abdica aí do Campeonato Brasileiro? Fica mais difícil, né? Mas não impossível, né? Eu esperava um jogo mais competitivo entre as duas equipes. Acho que a vitória do Flamengo, ao meu ver, foi até mais fácil, né? A construção da vitória teve mais chances reais. E mostra também que o trabalho do Rogério Ceni, a insistência dele, né? E não dar ouvidos à torcida, né? A reclamação virtual, né? Acreditar no trabalho dele, tem um certo fundo de razão. Hoje teve uma reportagem pelo Globo.com que retratou justamente sobre isso, né? Ele não é muito adepto às redes sociais, ele olha mais o trabalho, o resultado do dia a dia do que o que reverbera nas redes sociais. Muitas vezes eu me coloco nesse rol, cornetamos, reclamamos, mas ele, está mostrando que após os reveses que ocorreram, né, o grupo parece que fechou. Mas voltando à sua pergunta, existe sim possibilidade ainda para o Palmeiras. O Palmeiras ainda tem 51 pontos, está 8 pontos do líder, tem um jogo a menos e existe chance, mas eu acho que diminuiu bastante. O foco, acho que com a aproximação da final da Libertadores, acho que até os próprios jogadores se poupam um pouco mais, né, para não evitar uma lesão, diante da circunstância, da importância da partida. Sim, isso mesmo. Gustavo, você que é o nosso representante santista aí, para a próxima rodada, está previsto aí o jogo Santos e Goiás. Na sua opinião, o que o Cuca deve fazer com relação ao elenco do Santos? Cara, eu acho que vai continuar experimentando a molecada. Eu não vejo outro cenário para isso. Poupou contra o Fortaleza, deve poupar aí contra o Goiás e também na terça-feira contra o Atlético Mineiro. Enfim, Santos, você não sabe se vai ganhar, se vai perder, o que vai acontecer. Contra o Fortaleza dava para ter ganho, dava. Jean Mota perdeu um pênalti no primeiro tempo, pênalti muito mal batido. Ele manteve a sua regularidade, sempre jogando mal. E assim, ele desperdiçou uma chance, porque ele poderia ser um protagonista desse time alternativo do Santos. E não foi. Foi substituído, inclusive. Sabe, enfim, eu acho que, sei lá, se o Santos conseguir fazer um gol, de repente, pode fazer a mesma coisa que fez contra o São Paulo. Fecha a casinha de um jeito extremamente eficiente, inteligente, como foi feito no clássico contra o São Paulo. E, de repente, por uma bola, você ganha o jogo. Agora, se ficar, sei lá, desse jeito que foi contra o Fortaleza, que... Sabe, o gol da virada do Wellington Paulista
foi ridículo, sabe? Uma falha absurda de marcação. Você via o Luiz Felipe voltando trotando, sabe? Tipo, sem grande vontade. O Laércio estava completamente perdido, ele não estava marcando ninguém no lance. Tem feito bons jogos, tá? É bom zagueiro, mas estava perdido nessa jogada. E deixaram, pô, o cara enfiou uma bola pro Wellington Paulista que ele deu uma arrancada, mas assim, não precisou ultrapassar ninguém, foi absolutamente tranquilo. Aí o João Paulo saiu, ele deu aquela cavadinha, fez o gol, sabe? Fácil. Então, assim, o que eu espero do Santos contra o Goiás? Eu não sei o que eu espero do Santos contra o Goiás, cara. Eu espero que ganhe, eu torço para isso. Só que, pô, pode ganhar, pode perder. E você falou, nossa, mas o Goiás está lá embaixo, já está quase rebaixado. Não, Mas o Fortaleza também, cara. A minha pergunta sempre vai ao encontro da tua análise. Só que é aquela história, e você já colocou isso muito bem aqui, que o Santos deveria continuar jogando algumas partidas do Brasileirão de forma séria, porque existe o risco de você não ganhar a Libertadores. E aí, de repente, você não ganhando a Libertadores, você se complica na classificação para uma próxima edição da Libertadores. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu faço sempre essa provocação aí. E a mesma coisa eu vou perguntar para o Léo. Léo, do ponto de vista do outro clube que faz a final da Copa Libertadores, o Palmeiras, e você já tinha falado que, de repente, ficou muito difícil aí a questão do título. Mas do ponto de vista... do brasileiro. Do ponto de vista de classificação para a Libertadores, pelo brasileiro, você vê risco aí para o Palmeiras? Olha, o Palmeiras tem 3 frentes de classificação para a próxima edição da Libertadores, né? Tem aí podendo ficar entre os 4 primeiros, se classificando direto para a fase de grupos. Tem a chance de ganhar a Libertadores e automaticamente estar classificado para a edição, né, de 2021. E tem a chance de ganhar a Copa do Brasil. Então, o Santos, né, tem uma única chance, que é ou ganha a Libertadores para se classificar para a edição de 2021, ou vai ficar talvez, ali tentando uma pré-Libertadores. Talvez. Então, a situação do Palmeiras é muito mais confortável nesse momento, pensando na temporada de 2021, numa competição continental, do que a do Santos. O Santos vai para tudo ou nada. Acho que vai jogar a vida de 2020, já em 2021, né? Mas jogar a vida ali nesse jogo no dia 30 no Maracanã. O Santos acho que tem focos importantes para a final. E o Palmeiras tem outros caminhos, caso perca essa final, para poder fazer o planejamento 2021. Então, se o Santos tem a pretensão de, não só a parte financeira, mas de disputar a Libertadores, vencendo. Não tem outro caminho. O Palmeiras ainda tem outros viés que podem levá-lo à disputa da Libertadores 2021. Gustavo, o que você ia falar aí? Que o Santos vai ter desfalque na final? Vai. Tem o Jobson, que rompeu o ligamento do joelho num treinamento, ou seja, 6 a 8 meses fora, sabe? Quem sabe só no final desse ano. Enfim. Desfalque certo, né? É desfalque, pode não ser o melhor jogador do mundo, mas ele vinha muitas vezes alternando entre titular, reserva, ou como reserva imediato, acaba sendo uma peça importante. A outra é o Alisson, que está com a Covid. Então, assim, mesmo que ele se recupere a tempo, que dê aquele prazo de 10 dias, que talvez dê, até o final, até a data da Libertadores, mas é um período de quase 2 semanas que ele passa sem treinar. Perde ritmo de jogo, né? Perde, então. E aí, será que ele vai ser relacionado, não vai? Aí, fica bastante imprevisível o que pode acontecer em termos de escalação e esquema de jogo para o Santos, para a gente prever até, de repente, para o Palmeiras estudar. Eu imagino que 3 possibilidades. Vinícius Balieiro seria uma delas, né, jogando como primeiro volante, meio pitbull, tipo Alisson, de repente até jogando entre os zagueiros,
dependendo da situação do jogo. Sandri com certeza entra. Pode jogar, de repente, o Madison ali no meio de campo como uma espécie de segundo volante, uma arma de contra-ataque, porque o cara corre muito, super rápido. Coringa, né? Ele sempre aparece na área para uma finalização, então pode ser uma possibilidade. A outra seria o próprio Lucas Braga, jogando ali pela esquerda, talvez recuado como um segundo lateral ou avançando, e nesse caso o Soteldo ele pode ser deslocado ali para armação mesmo, no meio de campo como um meia de ligação, onde ele jogou muito bem dessa forma contra o Boca Juniors, por exemplo. Ele circulava ali no meio de campo, ele caía para a esquerda, onde ele muitas vezes tem jogado como ponta esquerda, mas também se aproximava do Marinho. Então, assim, foi uma posição interessante para ele. E aí, com o Lucas Braga em campo, mesmo não sendo um grande jogador... Você é pode fã ser do Lucas Braga, né? Cara, não, mas eu gosto dele. Meu menino torcedor do Santos de verdade, sempre sonhou com isso. E, de repente, ele pode, sabe, conseguir um contrato no Flamengo. Não é? Por que não? O que não falta é mala lá no Flamengo também. Mas, enfim. Mas, enfim... Rapidinho, só que já que você falou de Flamengo, pelo que está rolando aqui no noticiário, Everton Ribeiro, Michael e Léo Pereira já estão praticamente de malas prontas. Então, pois é, cara. Vai precisar de peça de reposição aí, talvez o Lucas Braga. O Everton Ribeiro é compra, aquisição, né? Parece que do mundo árabe. E tanto o Michael quanto o Léo Pereira parece que foram Besiktas, né? O Besiktas do Léo Pereira e o mundo árabe pro Michael empréstimo. Não sei. Para o Michael, ir para o mundo árabe é excelente, porque lá ele com certeza vai ser o dono do time, né? Léo Pereira, do jeito que eu vejo os flamenguistas criticando, também será um alívio para o clube, mas enfim, ele demonstrou um bom futebol ali no Atlético Paranaense, quem sabe possa ter sucesso na Liga Turca. Mas o Everton Ribeiro, cara, mesmo jogando mal, ele é bom. Vamos voltar aqui rapidinho para a gente finalizar esse papo que é da Libertadores aí, que realmente... É verdade, o Flamengo não entende mais de Libertadores. O Flamengo vai depois. Não, o Flamengo entende, sim, rapaz. Até porque se você analisar, ainda é o atual campeão, né? Mas, enfim, sim, vai ter que passar o troféu, a faixa, enfim. Ano que vem, vocês estão lá de novo. Se o Palmeiras tem pretensões de ganhar a Libertadores, teve um teste grande aí, que foi o atual campeão, né? Então, se tem pretensão, tem que ser do Flamengo para cima o nível. Eu sei o seguinte, quem pensa em Libertadores e quem está na final, que é o caso de Palmeiras e Santos, é óbvio, primeiro de tudo, tem que ganhar a Libertadores e depois tem que pensar no compromisso que é o Mundial Interclubes. E aí, no Mundial Interclubes já tem time mexicano no caminho dos brasileiros aí. Olha que confusão. Tigres é um time, vai ser osso duro, viu? Vai ser quem passar. Não é fácil, não. Enfim, difícil time mexicano. Já tem outra pauleira pela frente. Então vamos encerrar essa parte aqui. Eu só queria pegar mais dois assuntos aí com relação, já que você falou de Flamengo, Gustavo. A primeira coisa é a seguinte: Flamengo, na sua opinião, voltou a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Cara, voltou. Mesmo que na próxima rodada deixe de brigar de novo pelo título, na outra pode voltar a brigar pelo título. Porque o Flamengo não está sozinho, os times da frente também estão oscilando. Você vê, olha... Com exceção do Inter. O Inter embalou 6 ou 7 vitórias. 7 vitórias seguidas. Pois é, 21 pontos em 7 jogos. Excelente, ou seja, a gente começa a pensar que é o favorito agora para o título. São Paulo, sabe, em queda livre. Mas tem uma coisa que o Guardiola disse, que o campeonato se ganha... Rapidinho. Vai, fala do Guardiola. O Guardiola disse que um campeonato você ganha nos primeiros 8 ou 10 jogos
e depois na reta final nos últimos 8, 10 jogos também. Porque, né, a gente sabe que é normal os times oscilarem, ganhar, perder ao longo da temporada. Às vezes você perde 3 jogos, mas não precisa ser o fim do mundo, motivo de demissão de técnico, motivo de crise, né, como muitas vezes tenta se vender. E nesse momento importante, crucial do campeonato, que é a reta final, o São Paulo está... e o Inter está crescendo, então... E o detalhe é que o próximo jogo do Inter é justamente contra o Grêmio, adversário que até então ainda não venceu nesse ano. Quer dizer, na temporada 2020, né? Não, já parece que já está 11 jogos sem vencer o 11 Grêmio. Jogos sem vencer, e o Grêmio não vai querer que o Inter seja campeão, né? Bandeja, né? Eu sei o seguinte, eu vou voltar aqui rapidamente, porque não é questão de ser mãe de Iná, aquela coisa toda. E até é bom, Gustavo, que você, na ocasião, até meio que me contestou, obviamente, dentro do debate, mas eu lembro que quando houve aquela discussão do Diniz com o Tietê, eu ainda falei, olha só, esse extracampo, que foi até às vésperas do jogo com o Santos, esse extracampo do São Paulo, isso pode influenciar bastante aí no desempenho do time, coisa e tal, não sei o quê. Acabou que ele perdeu do Santos, empatou com o Atlético Paranaense e tomou essa chacoalhada do Internacional. Olha, o Inter estava a 11 pontos atrás do São Paulo e hoje está 2 à frente. Mas, isso, assim, sinceramente, não tem 15 dias. O Diniz, ele sempre foi isso. Não é uma novidade esse comportamento dele. É só acompanhar o que ele fez já ao longo do São Paulo, do Fluminense, do Atlético. Esse é o Diniz. Então, sabe, é difícil você falar, nossa, é por causa disso que o time vai parar de jogar? Pô, o Tietê fez 2 gols aí nos últimos jogos. Não é questão de parar de jogar. Mas a questão é o seguinte... É porque tem algum problema muito sério aí. A questão é o seguinte, o Diniz vai mudar o jeito dele de se relacionar com o elenco? Só por causa daquela avalanche de críticas, por causa do lance do Tietê? Perninha, mascaradinho, não sei o quê? Sabe, o que eu acho do São Paulo, do Fernando Diniz, ele fez um bom trabalho, o São Paulo conseguiu tudo por mérito, só que o São Paulo é um time extremamente previsível. Não precisa mudar totalmente a filosofia de jogo, não é isso. Mas precisa ter variação, precisa ter repertório. O São Paulo é um time extremamente horizontal. Sabe, o São Paulo erra uma saída de bola, na segunda vez vai tentar sair de novo, jogando lá atrás, vai errar a segunda, a terceira, a quarta e toma um gol. E não muda, não abre mão do jeito de jogar. Sabe, você precisa ter variações de jogada, de repertório. Sabe, você precisa em algum momento tentar verticalizar o jogo. Sabe, não dá, cara. Do Daniel Alves, pô, jogue bem ou joga mal, tem cadeira cativa no time e joga os 100 minutos de jogo ali. É impressionante, né? Ninguém tem coragem de fazer uma substituição dele ao longo dos 90 minutos, né? Sim, sabe, São Paulo fica refém de, pô, tá perdendo porque o Luciano não tá em campo, cara. Desculpa, o que é o Luciano? Bom jogador, tá ajudando, mas, pô, o cara não é o Ronaldinho Gaúcho, velho. E o seguinte, parece que no treino de hoje ele já saiu mais cedo, enfim. Eu sei que a coisa não tá muito boa pro lado lá do Morumbi, não. Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer falar alguma coisa do São Paulo, Léo? Não. Só era isso mesmo, já tinha falado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu perguntei pro Gustavo a questão se o Flamengo tinha voltado para a briga do título. E na outra parte da tabela tem uma situação para lá do lamentável aí do futebol carioca, que é Vasco e Botafogo na zona de rebaixamento. E aí não tem como eu não te perguntar. Caem 2, cai um só. Na sua opinião, como é que fica aí? Lembra o seguinte, que dos 8 jogos que faltam para o Vasco, 5 são contra adversários que estão no alto da tabela. E os outros 3 contra 3 adversários ali
da zona da confusão, como diria o Vanderlei Luxemburgo. Na sua opinião, o Vasco escapa ou não? Olha, da mesma maneira que o G4 ainda não tem uma previsibilidade, o Z4 também não. Porque o Vasco, neste momento, se encontra na zona de rebaixamento. Mas os outros postulantes à queda também não estão fazendo o papel de querer sair daquela zona da zona de confusão. Então, Sport, Bahia, Fortaleza, enfim, todos eles estão numa oscilação muito negativa, né? Mais para negativo do que tentar sair da situação incômoda. O que eu diria esse jogo já diante do Atlético Mineiro é a prova que o Vasco vai ter se tem pretensão de sair dessa zona, né? Porque até a rodada anterior tinha conseguido ali se manter fora, né? Então as vitórias de Bahia e Fortaleza foram fundamentais para que o Vasco caísse da sua posição para a zona de rebaixamento novamente. E nem a derrota do Sport, né, ajudou, né, para o Corinthians. Pra você ter uma ideia como é que está a situação no Vasco. As chances são grandes. O Botafogo praticamente já está selada, decretada a queda para a segunda divisão. Nem cito mais o Botafogo. O Vasco é que depende das suas próprias forças. O problema é ele ter forças. Acho que a chegada do Luxemburgo, toda mudança de técnico, às vezes os jogadores se sentem mais motivados. Teve o Thales Magno, que teve várias reportagens exaltando o primeiro jogo, ele se movimentando mais, ele tem um carisma do Luxemburgo, mas teve uma vitória, depois uma derrota, outra derrota, e a derrota pro Red Bull Bragantino mostrou uma fragilidade do time. Tomou o gol, não conseguiu mostrar forças para tentar fazer o movimento de reversão da situação. Então, assim, tem chance, é claro, mas os outros postulantes também ali que estão ali na zona do Agrião, Fortaleza, Bahia, Sport, todos do Nordeste, também não estão com a disposição para sair dessa zona de incômodo. Então, sem ser redundante, eu bateria o martelo que o Vasco não cairia, não. Acho que tem mais chance Fortaleza e Bahia do que o Vasco. Mas se o Vasco cair, não vai ser surpresa. Não é mole não. Eu acho que é uma situação muito complicada. Já que a gente está falando de descenso, eita, lá vai. Lá vai a música do Botafogo pro Vasco, isso, Gustavo? Exatamente, a Lanterna dos Afogados. Estou te esperando, ver se não vai demorar, cara. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Não, e o seguinte, já que a gente está falando de Série B, a CBF definiu aí que a Série B, não, a gente ainda não está falando de Série B, mas de possibilidades de Série B, a CBF definiu que a próxima rodada, a última rodada da Série B, vai ser toda ela realizada no dia 29. Isso em função da Libertadores ser aí no dia 30, né? A rodada seria nos dias 29 e 30, agora vai ser toda ela disputada no dia 29. A gente teve um jogo aí, Juventude virou em cima do Figueirense, e com isso eliminou o Sampaio Corrêa, ou seja, agora só 3 clubes têm chance de beliscar essa quarta vaga, que são Juventude, CSA e Avaí. Então, assim, a disputa tá pesada, tá interessante, vamos ver quem é que vai pegar essa quarta vaga. E no ano que vem a gente já sabe aí, pelo que o Léo falou, que a gente vai ter pelo menos um clássico de Série A na Série B, né? Que é o Botafogo e Cruzeiro. Será que a Lanterna dos Afogados aí vai afogar o Vasco também? Vamos aguardar para ver. Isso é sinal de muito alerta aí para o futebol do Rio de Janeiro. Uma situação para lá de preocupante. Pessoal, vamos partir para a nossa pitaqueira? Vamos falar aí. Vamos lá. Vamos tentar ver se a gente consegue, já que hoje a gente ficou desfalcado aí do Luiz e do Vitor por uma questão técnica. A gente não pôde nem saber o nosso resultado aí da pitaqueira, que era para ser divulgado hoje.
Mas, enfim, na semana que vem a gente está junto de novo e prometo aí que o Luiz vai trazer os resultados dessa nossa brincadeira aí. Mas vamos lá, vamos começar porque o brasileiro está na reta final, o Internacional em primeiro, São Paulo em segundo, Flamengo e Atlético Mineiro aí com jogos a menos e podendo encostar ainda mais no Inter também. Enfim, vamos falar um pouquinho dessa, que vai ser a 32ª rodada. E aí, Léo, começo contigo. 7h da noite, Morumbi, sábado, São Paulo e Coritiba. Na sua opinião, o São Paulo se reabilita aí, consegue os 3 pontos ou não? Qual o placar para você? Eu diria que esse jogo vai ser o jogo da queda do Diniz. Eita, nossa senhora, hein? O Coritiba vem aprontando aí para cima, né? Resolveu jogar bola na reta final do Brasileiro. Parece que os jogadores despertaram que ainda tem uma chance cinematográfica de se livrar do rebaixamento, né? Vide aí os últimos resultados que não estou para mentir. São os 3 últimos resultados, né? Uma vitória e 2 empates, diante de uma série de derrotas que vinha anteriormente. Eu diria que seria 2-0 Coritiba. 2-0 Coritiba, nossa. Isso me faz lembrar aquele jogo Coritiba e Palmeiras do primeiro turno. Mas, enfim, vamos lá. Então, tô anotando aqui 0-2. E para você, Gustavo? Cara, parafraseando o Thiago Neves, se o São Paulo não ganha do Coritiba, pelo amor de Deus, né? Eita! Pô, tem a dó, cara. Vai ganhar de 4-2, cara. 4-2. São Paulo? São Paulo ganha. E o seguinte, o Diniz não cai não, viu? Não nessa rodada. Pelo menos até o final do Brasileiro ele não cai. Beleza. Para mim vai ser 2-1 São Paulo. 2-1. Vou botar aqui. Vai lá, Léo. Vasco e Galo. 2-0 Galo. 2-0 Galo. 2-0 Galo. Para você, Gustavo? 1-2. 1-2. Vamos lá. Para mim vai ser 1-1. Vai lá, Léo. Inter e Grêmio. Grêmio 2, Inter 1. 1-2. Para você, Gustavo? O Saci com uma perna só vai ganhar de 3-1 do Grêmio. 3-1. Para mim esse jogo também vai ter gol pra caramba aí. Vai ser 2-2. 2-2. Furacão e Flamengo, Léo. 1-0 Mengão. 1-0 Flamengo. 0-1, né, no caso. Gustavo, para você. 1-1. 1-1. Para mim dá 1-2. Vai lá. Léo. Léo não, vamos lá, Gustavo. Ceará e Palmeiras. Cara, se o Palmeiras estiver focado mais na Libertadores, já estiver descansando, se preparando para isso, o Ceará ganha de novo. Segunda seguida, pelo menos. E aí vai ser mais um 2-0 para o Ceará. 2-0 Ceará. Para você, Léo? 2-2. 2-2. Para mim vai ser 1-1. Gustavo, Santos e Goiás. Santos com a garotada. Santos, vou apostar no Santos, 2-1. 2-1. Léo? Vou apostar 1-1. 1-1. Apostar 1-0 Santos. Gustavo, Sport e Bahia. Esse é o jogo que o Vitão adora. Mas esse vai ser um jogo bom, porque os dois estão ali querendo sair da zona da confusão, né? Estão dois com 32 pontos. Acho que Léo, o empate vai nenhum dos dois. Léo, isso não significa nada. Irmão, cara. Os dois times são sofríveis tecnicamente, mas tudo bem, eu entendo sua linha de raciocínio. Cara, acho que isso é a coisa mais difícil de se prever, cara. Vai ser um 0-0, tipo, nota do jogo mesmo.
0x0. Oxo. Vai, Léo. 4x3, Bahia. Eita, 3x4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí. Na minha opinião, esse jogo vai ser 2x2. 2x2. Vai lá, Léo. Atlético Goianiense e Fortaleza. Outro também de 1x0 Fortaleza. 1x0 Fortaleza. Se você reparar, eu estou postando a maioria dos jogos para os mandantes, os visitantes, Vai, Gustavo. Dragão 2x0 no Leão. Dragão 2x0. Para mim vai ser 2x1. O do Botafogo a gente poderia ser com todo respeito, mas a gente não poder. De quanto vai perder, né? Vamos lá. Então vai lá. Fluminense e Botafogo. Léo. 4x0 Fluminense. 4x0 Fluminense. Vai, Gustavo. Vai ser 2x1 Fluminense. 2x1 Fluminense. Mas o resultado não refletirá a qualidade do jogo, que será abaixo da crítica. Abaixo da crítica. Esse time do Botafogo, ele não jogaria a Série B. Eu vou botar um 3x1 Fluminense. E aí, Gustavo, finaliza aí. Corinthians e Bragantino. Corinthians e Bragantino. Eu acho que dá para ser um 2x2 aí esse jogo. 2x2. Léo? 3x1 Bragantino. Caraca. 1x3. Tomara! Depende, vou botar o depende. Se o Red Bull mandar as latas, vai ser 3x1. Senão vai... Aí tem que entrar em contato com eles. Para mim vai ser 1x1. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Ver que bicho que vai dar. É isso, meus amigos. Falamos de muita coisa aqui, ó. Série B, demos uma pincelada, Série A com a questão de Palmeiras e Santos, um pouquinho da ascendência do Flamengo aí, um pouquinho do Internacional. Eu acho que pelo que vocês falaram aqui, ó, vamos ver. Léo apostou no Grêmio, Gustavo apostou no Inter, eu apostei no empate. Isso significa que cada um está falando alguma coisa aqui. Qualquer resultado que der, vai continuar tudo embolado aí na liderança. Quanto mais você ganha, mais perto você está da derrota. Então, 11 jogos, cara, 11 jogos, está na hora do Inter reverter isso aí. Eles querem ser campeões, estão empenhados nisso. Brasileiro é um título legal pra caramba. Aliás, está na hora do Santos voltar a ganhar o Campeonato Brasileiro. Tá? Quero ver, estou com saudade. Então, sabe, eu acredito no Colorado aí para esse jogo. Beleza. Vamos lá. Galera, estamos chegando ao final aí do nosso programa, da nossa pitaqueira aí, falando um pouquinho de algumas coisas que estão acontecendo. Já estamos na expectativa, porque na semana que vem já é final de Libertadores. Gustavo vai tremer aí de ansiedade, assim como o nosso amigo Vitão. A gente vai fazer aquele programa... Natal está mais perto do que a final, cara. A gente vai fazer aquele programa pré-jogo aí para conversar com essas duas figuraças. Vamos ver que bicho que vai dar. Beleza? Chega aí com a gente, meu amigo. Ó, dá aquele joinha maneiro aí, se inscreve no canal, compartilha nossos vídeos aí pelos grupos do WhatsApp. Vem bater aquele papo com a gente. Tem entrevista chegando na área aí. Tem pipoca na área aí, falando da série Playbook do Netflix. Pô, tá animal, viu? Aliás, o programa ficou muito legal mesmo. Quem não assistiu ainda pode assistir. E quem ainda não viu a série, vai lá ver a série, porque a gente deu uma série de spoilers aqui, mas a gente não contou tudo. A gente não contou tudo, não. Então, quem puder, vai lá dar essa moral, porque tá muito legal. Beleza? Um abraço e até a próxima.